Olá pessoal, estamos começando mais um podcast Fala aí Mestre. Trouxemos dois grandes convidados, o William e Márcio da BKS. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Tudo Tranquilo, bem? tudo Certo? bem. Tudo bem? E o nosso Haroldo, grande mestre Haroldo. Olá, como é que você está? Tudo você bem, tá, querido? tudo Tudo bem? jóia? Muito bem-vindos. Valeu, Muito obrigado pelo convite, inclusive. Claro, sempre muito bem-vindo também. Bom, fala um pouquinho sobre o trabalho de vocês, a experiência de cada um, como começou, como que vocês vêm lidando com esse mercado que cada vez cresce mais. Bom, me chamo William, tá? O pessoal me conhece como doutor azulejista nas redes sociais. E faz em torno de 15 anos que eu sou azulejista profissional, mas eu sou filho de azulejista. Meu pai é azulejista já em torno de 45 anos, mais ou menos. Então eu fui criado nesse meio desde criança já. Muitas vezes o meu pai levou trabalho para casa, que antigamente era feito alguns cortes, algumas coisas na torquezinha, né? Então ele fazia em casa para ganhar tempo. Então desde pequeno eu já via ele manuseando já azulejos e tudo mais. E depois de certa idade eu já fui para a obra com ele depois das férias da escola, para eu poder trabalhar com ele, rejuntando, auxiliando ele em alguma coisa. Então já faz um tempinho já que eu estou nessa lida aí da construção civil e especializado na parte de revestimentos, né? Legal. E você, Márcio? Eu sou Márcio, o Maninho, ou BKS Revestimentos, sou de Blumenau, Santa Catarina. Trabalho na construção civil desde 1999, então fazem 25 anos. Em revestimento desde 2005, então faz um bom tempinho. Sou filho do mestre de obra, ele também tinha uma construtora. Eu aprendi muito a trabalhar com a equipe dele, né? Só que naquela época era muito bruto o negócio. Eles não deixavam os profissionais, não deixavam o ajudante aprender. Hoje em dia a gente quer ensinar, né? A gente aprende uma técnica aqui, já joga lá na rede social, já quer ensinar para todo mundo fazer bem feitinho e aprender a fazer também. Naquela época não. Então eu aprendia porque queria aprender muito, né? Não era uma ofensa para um profissional, naquela época que eu comecei lá, 25 anos atrás, a deixar um ajudante aprender. Hoje em dia não. E mais um garoto mesmo, né? Sendo um garoto, né? É. Esse menino vai fazer. Não. E não vocês dá. vieram aí de raízes, né? Seu pai também era já do ramo. E são coisas mais difíceis de ver hoje, né? A continuação, né, do trabalho que aprendeu com os pais, com os avós. E vocês têm uma geração para continuar esse trabalho que vocês aprenderam com seus pais. E com certeza os pais de vocês devem ter aprendido também com os pais, com o pai deles. E vocês têm uma geração para continuar esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo, vêm atuando. Tu sabe que no começo, assim, né? O Márcio falando sobre essa questão de aprender, né? Eu era meio... Eu fui criado no meio, só que meio sem querer, né? Tu não quer, sabe, seguir muito aquela mesma toada, né? Eu era muito resistente a algumas coisas. Meio revoltado, assim. Porque a gente via quanto era difícil. Porque era mais difícil a obra antes. Eu até os 22 não gostava de trabalhar. Era muito difícil, sabe? Ganhava menos, né? Meu pai não tinha condução, ia de ônibus, então a gente acaba criando um certo preconceito com a questão da obra. Eu não quero isso para mim, né? Só que foi passando o tempo, foi mudando as coisas. Eu cheguei até a fazer alguns cursos profissionalizantes de metal mecânica. Acabei saindo uns 3 anos, 4 anos, trabalhando em metalúrgicas para ver se conseguia mudar de profissão, algo assim. Só que não consegui, né? Chegou um momento que eu liguei pro meu pai e perguntei para ele, tem feição aí na construtora? Estou pensando em voltar. Daí ele, não, tem sim, vem para cá, vamos comprar umas ferramentas e vamos iniciar. Daí ele começou a me ensinar muita coisa, eu já sabia o básico. Daí ele me ensinou, daí a partir dali... Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 19 anos. 19 para 20 anos, mais ou menos. Eu comecei com 14, não. Então. 14, Sem querer, né? Sem querer. Forçado, tu vai ou tu vai. Sim. Eu sempre brinco e falo. Meu pai chegou em casa e minha mãe falou assim: olha, o Haroldinho andou. Então ele vai para a loja amanhã.
Então foi desde sempre assim. E tem uma hora que você se rebela mesmo, né? Tá faltando muito Sim. isso. Os pais de hoje em dia, vamos mudar de assunto, estão muito molengo, desculpa aí. As crianças estão sendo tratadas igual cristal. A gente foi tratado no bruto, na pancada mesmo, e a gente encara tudo hoje. Sim. A gente não tem medo de encarar Eu acho nada. A que, gente vai atrás de conhecimento, e é nós e nós. Não depende. Antigamente tinha essa necessidade do filho ajudar, né? Hoje Sim. o pai não quer mais que o filho sofra o que ele sofreu. Aí Tá eu acho que errado. eu acho que não tratar da modo que era na pancada, mas tratar do modo que ele saiba defender o dele, né? Mas eu acho que teve uma hora que você deve ter falado, não, eu quero mexer com computador, eu quero mexer com eletrônica. Isso para nós também. Sim. Eu não quero fazer isso. Porque você viria contando, que eu acho que era difícil. Era condução, era uma condição difícil de Sim. vida, de trabalho. Como a gente não tinha muitas condições financeiras, porque ele ganhava menos, né? Do que hoje a gente consegue faturar, né? Então era muito difícil, até para poder pagar um curso técnico. Por exemplo, o curso que eu fiz, eu passei na prova do Senai, eu fiz e tudo mais, mas era muito difícil, né? E eu decidi sair da metal mecânica pela questão do salário, porque eu via que eu não ia ter escalada, né? E na construção civil eu sabia que meu pai, por mais que ele não ganhasse tão bem quanto, hoje ele ganha, mas ele ganhava mais do que os profissionais da metal mecânica. Sim. Então eu decidi sair, porque chega uma hora que o dinheiro ele fala mais alto, né? Tu não Com vai... certeza. Tem que Não, viver, você tem quer que ter as viver, coisas, quer né? ter as coisas, tu quer adquirir, né, os bens, então foi uma das coisas que fez eu sair. Claro que daí trabalhei um tempo numa construtora, trabalhava por metro, daí fazia sempre aquele feijão com arroz, sempre os revestimentos de banheiro, áreas molhadas, né? Então, de vez em quando pegava os particulares, os apartamentos para fazer, mas não era nada exclusivo. Aquele do cliente te chamar, eu quero fazer uma reforma, eu quero fazer tal tipo de trabalho, vou usar tal revestimento. A gente não fazia isso. Então, por em torno de 7 anos, eu fiz só feijão com arroz. Mas aquilo ali foi para mim uma escola, porque eu ganhei agilidade, porque a gente trabalha com produção. Então, eu ganhei agilidade. Depois, quando a gente começou a trabalhar atendendo o cliente final, daí a gente teve que começar a investir em conhecimento para mexer com outros materiais. Porque daí tem a questão do porcelanato, né? Tu usar as ferramentas que hoje são lançadas, né? Tu adquirir as ferramentas para te poder usar os materiais. Então a gente teve que aprender. E acredito que, por exemplo, meu pai, que trabalha hoje ainda, ele aprendeu muito comigo pelo fato de eu ser muito... de estar na internet procurando novidades, né? Conheci o pessoal do grupo, que ele fazia parte, o Márcio, então a gente pegou sempre dicas um com o outro, que nem ele estava falando, e isso ajuda a gente, abre o nosso horizonte, porque o que faz uma pessoa travar é tu ser cabeça dura, né? Sim. Mas agora, quando tu tem uma mentalidade aberta, tu aprende o dia todo. Sim. Eu aprendi muito com essa galera aí. Deixa eu falar, eu vejo, passa muito uns vídeos, aqueles vídeos virais, do pessoal fazendo aqueles recortes que são muito detalhados. É um tubo, é uma cantoneira, alguma coisa. Vocês dominam essa arte. Precisa. Mas nem todo aquele corte precisa de tudo aquilo, né? Tem muita Ah. gente que capricha tudo num cortezinho do ralo do bacio. Mas é legal tu chegar assim, ó, porque o que acontece vai ficar escondido. Só Sim. que até botar um vaso ali em cima vai aparecer. Então é legal fazer pelo menos bem feito. Fazer o Sim. básico bem feito. Tá, Tá? O básico, na verdade, o básico bem feito é que vai te dar dinheiro. Sim. sim. Tipo assim, ó, quando tu fala o básico bem feito, tu pensa que é o merrequinha, não. O básico bem feito de um meia colher é um tanto, mas de um profissional alto padrão, o nosso básico já é um pouco mais elevado. Sim. Entendeu? O que vai fazer ter uma renda boa é o básico bem feito. Porque o nosso básico já é alto padrão. Sim, eu entendo. Desculpa. Imagina. Não, mas a gente vê, realmente o básico é esse mesmo. Bem posicionado, com o rejunte todo uniforme, se tem rejunte ou não, tem todas essas Nível, coisas. prumo, alinhamento, Nível, dupla né? camada. O quê? Dupla camada. Ah, me fala o que é isso, gente. Se eu não sei, talvez alguém lá não saiba também. Argamassa no chão, que é no substrato contra piso, ou parede, né? E no tardós da peça. Alinhado os cordões, arrastado aqui. Esmagamento do argamassa, isso é dupla camada. Certo. E aí, vocês vêm já de um tempo trabalhando com isso.
qual a dificuldade que vem evoluindo a modernidade das peças, né? Porque antes eram cerâmicas mais simples, hoje já tem peças maiores, tamanhos diferentes, mais delicados, mais resistentes, muito mais difíceis de trabalhar. E aí também tem acessórios que auxiliam nessa colocação, né, nos acabamentos, as Ventosa. A ventosas. ventosa foi uma coisa que ajudou Olha muito. também. Sim, a ventosa, tá louco? Pega peça pesadona com a mão só. Eu tô botando lá o 90 por 90, eu pego só com a mão, vou lá solar no lugar. Qual é o peso dele? Facilita, né? Uns 30, 40 quilos. Tu tem o auxílio dela ali, tu tem controle, né? Porque antigamente a gente pegava no canto, então tu poderia E o canto bater dela é os muito bicos. frágil, Sim. Pra tu quebrar é muito frágil. Ela é muito forte, mas tu deu uma batidinha, machucou. E aí o revestimento, o porcelanato é muito mais complexo de colocar do que uma cerâmica comum. A gente tem, já vou começar a falar sobre cerâmica, a gente puxa lá de 96 daí. A norma que foi feita em 96. Uhum. Acima de 900 centímetros quadrados, que é 30 por 30, abaixo disso aí não precisava dupla camada. Passava só a argamassa aqui na parede, colava, esmagava o cordão, beleza. Naquela época se pedia 85% de esmagamento, contato substrato, chão ou parede e peça. Hoje já se pede 100% de esmagamento. Tem que levantar a peça, ela tem que estar 100% esmagada. Então, acima de 30 por 30, que é 900 centímetros quadrados, já se pedia, em 96, dupla camada. Só que como as peças eram pequenas, a norma pedia cordão cruzado. Passou na parede de um jeito, na peça tinha que passar do outro. Aí tu colocava, batia, dava uma arrastadinha, porque os super formatos da época era 40 por 40, 50 por 50. Hoje, com os formatos que a gente tem hoje, que é 90 por 90, 60 por 1,20, 3 por 1 metro, já se pede cordão. A norma não mudou ainda, mas a normativa técnica dos fabricantes de argamassa e porcelanato já pede cordão alinhado. Quando tu bota o cordão alinhado aqui no substrato e na peça, e tu deslocou ela 2 centímetros para o lado e trouxe de volta, tu esmagou. Aí tu vem com o auxílio do martelo, ou do martelo vibratório, daí tu chega próximo ao 100% de esmagamento. Todo mundo fala que é 100%, mas, cara, Pega 100%. Não. o contrapiso, a regularização, o reboco, o embolso ou o chão tem que estar muito perfeito para tu conseguir fazer isso. Gente, você está falando, eu estou aqui ficando assustado, porque eu não sei nada disso. A gente mexe Sim, com outras coisas. E eu comecei a ver lá no fundo, eu tenho um pouquinho mais de 40 anos, lógico, né? Tenho 40 e 16. E eu lembro que você punha os azulejos dentro da bacia. Você lembra disso? Era quando era feito na massa, né? E aí a massa era aquela massa mesmo. Que você... Eu acho que meu pai é o desse ambiente tempo, né? ficava É que pequeno, a massa diminuía o desse tamanho. tempo aí era massa com colagem mecânica, que é um AC1, que é uma Era colagem mecânica. cimento mesmo. E o AC1 também é só cimento e areia. E era colado com cimento e areia. E às vezes botava até um pouquinho de cal, acho, não lembro, cara. Botava não me misturado, lembro, né? fazia botava até bianco na massa, não sei. Depois você via que às vezes não preenchia tudo, né? Ficava aquela... É. Só que era mais difícil naquela época fazer um bom trabalho do que hoje. Porque Sim. tu tinha que fazer a aprumada, fazer esquadro da peça, tudo com azulejo. Eles te entregavam o ambiente ali chapiscado, só com o marco da porta, e tu tinha que fazer todos os acabamentos tudo com azulejo. Então tinha que ficar na régua. Era uns bons aprumado, 3 centímetros ou mais, não nivelado. era isso? Porque ele era, sei lá, uns 3 milímetros o azulejinho, né? Por isso que a gente arranca ainda. E muito 3 poroso, o que milímetros, acontece, ele absorvia muita água. Então, como aquela massa que tinha lá, o argamassa feito na obra, ele era colagem mecânica. A mecânica, o que acontece? Ela cola, depois seca. A colagem química do AC2 e AC3, ela seca, depois cola. É o contrário. Tá. Entendeu? Ela tem colagem química, essa que já é aditivada. Então, é o aditivo que vai fazer grudar junto com o cimento. A colagem mecânica já é diferente. Quando tu vai querer hoje botar uma pedra com uma massa que é mais colagem mecânica, um Santo Tomé que seja, eu já gosto de botar um pouquinho de argamassa. Sim. AC2 ou AC3. Prefiro AC3, porque tu tem mais um tempinho para tu dar uma mexidinha nela, porque ela é muito porosa. Se tu botar só no traço de cimento e areia, no traço de cimento e areia, no chão, aquela Miracema, Ah, sim. e daí tu vai colocar e tu quiser dar uma mexidinha depois, ela já desplacou, porque a colagem dela é mecânica. Ah, sim. Mesmo tá trabalhando com um traço 3x1 de cimento e areia, se tu botar um sim, pouco de direto AC3, no- aham.
Aí dá um tempinho de... Porque o aditivo dela vai dar aquele tempinho. De pra poder mais ter parte tempo bruta, né? de ajustar, né? É uma pedra mais bruta, não é? Tô falando de cerâmica. Ele fugiu um pouco da cerâmica, mas... Esse argamassa que vocês colocam, existe um outro componente que vocês também utilizam? Ou somente o argamassa que é mais eficaz para essa aplicação? Tem marca que tem 9 tipos de argamassa diferentes só de AC3. Então- Para cada formato. Então, semente cola? Tem vários. Não, isso nós estamos falando de semente cola, não? É. Isso. Tá. Cola. Tem marcas que tu tem de 60 por 60 até 3 metros e 3 por 1. Aí tem uma dela da mesma marca que é para fachada, tem outra que é para piscina, Sim. tem outra para churrasqueira, lareira e câmara É mais fria. refratária, alguma coisa E assim. câmara fria. Muda os polímeros que tem dentro. Né? Entendi. Mas agora a questão de materiais, tu perguntou se tem algum outro tipo de material a não ser o cimento cola. Exato. Olha, a gente já viu em alguns vídeos de outros países, eles usam o selante, né? O selante polietileno, né? É. Poliuretano. poliuretano, Hoje é um né? selante O híbrido, gringo, né? Usa, É. falando super formatos com isso Isso, aí. é. Eu não sei se na norma brasileira fala alguma coisa em relação a esse tipo de colagem, né? Mas eu acredito que a colagem é muito forte, porque já hoje Aquele porcelana deles é mais material mais nobre, né, cara? né? É diferente do É nosso, muito eu acho. forte. Tem 3 milímetros só. Ele cola no teto, se pendura no outro dia, só colando tudo em pingos, assim, né? Aleatório. Sim, não é uma coisa maciça. É Só que a diferente, norma né? deles lá é diferente da nossa, né? A nossa norma aqui é muito. Sim, é diferente, eu acho, né? Sim. Então eu não sei Eles dizer. falaram né? alguma coisa que eu entendo mais É. ou menos, né? Que a gente tem os chumbadores químicos, que são misturados, 2 componentes, e ali vira uma super cola também. Eu tenho desde fixações de alta carga em 50 minutos, ou até uma super alta carga em 7 horas. Depende do que a gente vai fazer. E eu acho que para vocês deve ser da mesma maneira, né? Você vai escolher qual é o revestimento, qual é o material de base, o substrato, e a partir disso você vai saber qual é o elo, a ligação que você vai usar, né? É por aí, né? Exatamente, é isso aí. E isso, acredito que só se aprenda com o tempo, né? Eu não vou conseguir na internet ver isso, né? Não, consegue, né? Dentro das especificações dos materiais ali, de cada um tem ali o que, aonde usar. Materiais, né? É. Você bate o olho na parede, essa parede é isso. Sim, mas a gente, com a experiência que a gente tem, a gente já sabe, né? A questão até até do manuseio do material, tu sabe qual é o melhor, né? Às vezes tu pega uma cola, ela já é seca muito rápido, então tem aquela que demora mais para secar. Uma então... coisa que não pode ser feita, que eu já até demiti cliente por causa disso, é querer já revestir direto o argamassa em cima do tijolo. Ah, tá, a churrasqueira tá bem aprumadinha, Casão. Manda o teu profissional lá rebocar ela, fazer um embolsozinho. Não, o construtor disse que não precisa. Eu disse, cara, ele dá garantia. A garantia é dele, da churrasqueira. Eu vou revestir ela. Ou ele reboca ou eu reboco. Daí vai ter que lá dar um mini treinamento pro dono da obra. Por quê? Se você vai hidratar o tijolo, jogou água e já chupou tudo aquela água. Se tu joga num reboco, ele já vai diminuir, já é mais lento a absorção da água. Imagina quando você for botar uma argamassa direto no tijolo, ele vai desidratar toda a argamassa, matou a argamassa. Sim. Aí se tu tem um reboco já ali, tu hidratou ele, tu tem que molhar, né? Tanto o chão quanto a parede. A cola do pedreiro, na verdade, é a água, não é o cimento. Se tu não molhar qualquer coisa, não gruda. Sim. Então tu tem que hidratar o substrato, parede e o chão. E daí... É isso que eu lembrei, né? Põe o azulejo dentro da bacia e vinha com a brocha e metia a brocha aquele lá é com para água, hidratar, né? o azulejo. Agora eu tô falando de hidratar o substrato. Entendi. Se tu só passar uma argamassa na parede, ele vai absorver tudo a água do argamassa. Rápido, Ele né? tem que estar hidratado um pouco. Hidratou Sim. um pouco, pulverizou ali. E se tu já botar direto no tijolo, o tijolo vai absorver a água da argamassa muito rápido. E ela tem o tempo dela para secar. Não pode secar muito rápido. Ô, Márcio, você sabe que a água literalmente é vida mesmo, né? Vou dar um exemplo. A gente estava falando, as espumas expansivas, espuma adesiva em poliuretano que a gente tem, elas trabalham muito melhor quando as bases estão úmidas. Porque ela trabalha melhor com umidade. Eu vi um vídeo no YouTube essa semana, eu pensei que tá certo isso. Eu vi Tá. o JR molhando para botar uma porta. Fazer uma coisa. Sim. Ele molhou, botou, depois molhou de novo. Tá Depois você certo pega um isso, cara? catálogo nosso, a gente vai te dar um catálogo, você vai ver. A Será gente que- sugere fazer o borrifamento Eu nas vi, partes. Será que é tá por isso que certo quando o cara ia botar assim, ele ficava escorrendo, caindo por causa da poeira, de repente? Porque a espuma, É isso. aí seca. é excesso. Excesso. Excesso de espuma. Porque é uma coisa... Depois a gente volta, tá? Sim, Poxa. eu tô Tá. recebendo uma aula aqui. Porque funciona assim.
Se você põe a mais que o necessário e às vezes a base não esteja muito seca, ele pode realmente sair rolando, né? Mas as pessoas pecam pelo excesso da espuma. Vocês falaram, você tem uma camada certa, a norma te dá isso, né? No caso de batentes, o vão ideal de aplicação é entre 1 e 1,5 centímetros. Tá? Às vezes, quando você tem mais que isso, o cara vai lá e enche aquele negócio lá e começa a cair para fora. Aquela que cai para fora e rola, eu chamo de dinheiro, né? Que vai embora. Então é muito interessante. E quando você umedece, a gente dá a sugestão principalmente em espuma expansiva. Umedece as bases, a porta, o batente e a parede e aplica. Se possível, sempre com borrifador, não é para jogar água. Você vai lá, aplicou, você molha também. Você ganha 30% a mais de, né, aproximadamente 30% a mais de performance. É força, né? 30% é bastante. Já é uma equivalência grande, né? Sim. E aí quando vocês lidam com revestimento, não, revestimento, né, de piso, né? Vocês vão fazer instalação e lidam com caimentos que acabam atrapalhando. Como vocês fazem? Vocês acabam nivelando ou vocês pedem para refazer aquele chão? Como que vocês lidam com essa questão? Às vezes não está nivelado da forma que vocês precisam para que o piso fique perfeito. Dependendo da amplitude do contrapiso, né? Se for algo muito grande, daí tem que refazer o contrapiso, né? Não tem como tu fazer um engrossamento na cola, né? Porque tem até uma certa espessura que é o limite, né, de uso de cimento cola que a gente pode usar. Pode fazer o chamado estuque, uma demão de argamassa num dia, outro no outro, outro no outro. Só que mais vale fazer o contrapiso, regularização no contrapiso, porque um pacotinho de massa de contrapiso vai estar metade do preço, do de argamassa. Tu pode fazer isso com cimento e areia também na obra, que é bem mais em conta do que tu usar um argamassa. Sim. Quando você engrossa ele, você diz o que ele acaba perdendo? Máximo 2,5. Ou ele acaba desgrudando? Depende da grossura, tu matou a argamassa, não cola mais. Já não cola mais. Ela tem a espessura certa dela para ela funcionar. A mínima é 6 milímetros entre o reboco, o substrato e o chão com o tardós da peça. Digamos assim, ó, aqui está o chão. Tem que ter 6 milímetros aqui, porque o mínimo, né? O máximo acho que é 2,5, 2 ou 2,5. Mas que é demais também. Por que 6 milímetros? Tem que ter quantidade exata de argamassa e polímeros, mínimo, né? Para ele poder ser flexível ali embaixo. Se tu botou menos que 6 milímetros, já não tem polímero suficiente para deixar ela flexível. Ou ela ser a cola que ela tem que ser. Que é a quantidade mínima de argamassa também. E a máxima também. Se tu botar muito, ela seca no tempo errado. E daí também já não... Aí eu vi que você falou demitir o cliente. Demito mesmo. Às vezes você demite, mas você tenta educar o seu cliente também? Quando eu falo educar, assim, explicar para ele, olha, esse caimento não tá legal. Aí o cara fala, não, faz assim mesmo. Eu já demiti por causa de argamassa mesmo. Porque assim, ó, o que acontece? A gente chega numa obra, a gente dá uma mini palestra. O cliente saber o porquê. Mesmo que não seja eu que não vou fazer isso aqui, ó, tu tem isso, tem dupla camada, tem isso, tem um nível, tem aquilo lá, tem que escolher as peças, todas as peças têm uma setinha no tardós dela, todas as peças têm que ficar viradas pro mesmo lado. Se tu chegar, deu um problema, que eu tenho um cliente meu que deu um problema lá em Blumenau, que manchou os porcelanatos depois de 3 meses aplicado. Estava instalado, 3 meses começou a oxidar, que é uma falha da produção. Quem já acompanhou a produção de porcelanato, se tu não deixar a queima certinho no tempo certo, não saiu o dióxido de ferro dentro dela, o ferro está lá dentro ainda, ele vai enferrujar depois. Ou ele vai ficar uma camada de ferro dentro do biscoito. E manchou depois de 3 meses. Aí chamou o técnico veio primeiro com o paquímetro, 2 milímetros o mínimo da junta, mediu, tá 2 milímetros, show de bola. Tá dupla camada, tá dupla camada. A seta de assentamento tá tudo do mesmo lado, tá tudo do mesmo lado. Aí vamos ver a garantia do piso. O piso pode estar manchado, se tu não fez o mínimo, o básico ali, ó, seta pro mesmo lado, dupla camada e a espessura mínima da junta, que é 2 milímetros, perdeu a garantia. Perdeu a garantia. Por uma mancha. Sim. E aí, igual você falou, a questão da seta. Aí ele ganhou a mesma quantidade de porcelanato e a mesma quantidade para cobrir o argamassa, as coisas tudo ali. Sim. Márcio, eu não sabia disso. Não sabia disso. Todo porcelanato tem uma seta. E agora eu vou ter que ir na loja amanhã, quando chegar em Vinhedo,
e vou ter que olhar e falar, vou olhar essa seta atrás. Ele Não Tem uns que a seta sabia. é pequena, É. tem uns que a seta é grande. Nem Cara, eles sabia. podiam deixar a seta maior. A gente Sim, tem que ir lá sim. procurar que a seta tá desse tamanho, assim, tá ó. grande. Aí o engobe atrás dela, que é um desmoldante, tampa ela. Tem que ir lá com uma buchinha limpar. Que é outro fato da instalação, é que tu tem que tirar o excesso de engobe. Passou a mão atrás do Tardosa aqui, ficou branca, pode pegar um paninho úmido, uma brocha, qualquer coisa, tirar o excesso. Porque o que acontece? É um pozinho, desmoldante da parte da produção. Ele está correndo em esteira. Se tu passar o argamassa aqui atrás, ele pegou no engobe. Ele não teve contato no Tardosa. É o limpa-furo da fixação. Pois é. Todo furo de fixação tem que ser limpo. Então, a limpeza É importante. das duas peças, das duas Isso partes já é aderir. aqui, ó. Tem uma questão que a gente tinha, uma listinha de perguntas, né? Quais são os erros frequentes? Esse aí já é um. Falta da limpeza. Falta da limpeza. Do Tardosa. Tanto da escolher. peça quanto da tu vai- superfície, né? Sim. Nem você falou, a poeira, lógico, vai colar a espuma na poeira. Então, vai colar o elemento colante na sujeira. Naquela película de sujeira que tá ali. Sim. Vai ter Que não é sujeira. e vai No caso, virou consertando. sujeira. É o engobe que é para desmoldar a peça, não grudar na parte da produção. E é uma Só coisa, que se ele é depois pra nós- desmoldante, ele é antiaderente. Né? É. Então, ele vai atrapalhar todo o seu negócio mesmo, né? Sim. Por essas e outras que a gente vê tantos vídeos aí na internet de desplacamento de peças, né? Às vezes o pessoal caindo o revestimento da parede, os revestimentos se Tem mais de 30 levantando. fatores que acarretam ao desplacamento. E aí você falou da seta, né? Eu já vi profissionais falando que a seta não tem sentido, não precisa seguir aquela seta. Então a Vontade de seta, falar um palavrão agora? cara? Desculpa. eu já Ô, vi. Márcio, tu Só já- pensa. É. Só pensa. Já teve uma situação que tu colocou um revestimento sem querer virado e ele deu diferença de esquadro na hora de tu colocar? Sim. Por O incrível que acontece? pareça, tem diferença acontece? um pouquinho. A seta, ela vem a prensa, alguns são prensados, alguns são atomizados. Eles vão vir todos eles para o mesmo lado. Eles vão entrar no forno na mesma posição. Ele às vezes contradiz a lei da física, porque ele vai estar assim, tu vai pegar a peça. Eu não tenho nada quadrado aqui. Deixa eu ver essa ficha tua aqui. Não é tão quadrada, mas vamos fazer que Vamos isso aqui é um supor. quadrado. Assim ele vai estar côncavo. Ele vai entrar lá dentro do forno, vai ficar 30 minutos em 900 graus, para tirar todos os gases que tem na massa ali, no biscoito. E depois, os últimos 15 minutos, ele vai vidrificar, ele vai derreter essa camada de engobe por cima, que vai criar aquela camada de vidro, porque o vidro só derrete acima de 1250 graus. Então é 30 minutos com 900 graus tirando os gases que tem ali. Se tu não tirar isso aí no tempo certo, depois vai dar aquela bolha, uma falha. Então primeiro 30 minutos para tirar todos os gases que tem naquele biscoito. E tem uma camada de engobe que é quase igual ao engobe de baixo, outro engobe que é um vidro líquido. Só que o vidro só fica líquido em 1250 graus. Só que esse líquido que está aqui em cima, ele é de alta viscosidade, é o dobro da viscosidade da água. Então, ele vai ficar 30 minutos 900 graus na esteira, depois mais 15 minutos 1250 graus, derretendo esse vidro que está aqui em cima. Aí sai lá. E nisso ela ganha muita tensão aqui. E aqui ela vai ficar côncava e aqui ela vai ficar convexa. Contradiz a lei da física isso, não tem como tu entender. Tu já pegou peça assim? Sim. Aí o que acontece? Tu botar uma peça virada, Ele não dá um encaixe. não dá encaixe. Dá dente em tudo quanto é canto. Por isso tem que seguir a seta. E tem algumas marcas, eu tô botando agora, não quero falar o nome, que ela chega aqui na pontinha, ó. Ela faz isso Só. aqui, ó. Os últimos Aqui. 3, 4 centímetros. Ela faz aqui. Ele vai... Aí se tu colocar todos na mesma posição, eles casam perfeitamente. Tu vai ver depois do assentamento, parece que tem umas ondinhas ali. Mas tu passa a mão, não tem dente. Não tem dente. Se tu virar uma daquela ali, daí tá feito a bagunça. Então, por isso que é A importante. Então, seta da direção. Aí o que acontece? Tem muito porcelanato, que ele é o quê? Esqueci o nome do calacata, tem uns calacata. Sim. Aí Os na veios fábrica, têm- os veios, São diferentes quase todos, eles direções, cedem para a mesma direção. A seta está para cá e estão para cá. Sim. E aleatoriamente vem um que está para cá. A arquiteta, o dono da obra, fala assim, ó, aquele está errado, vira. Não, eu estou seguindo a seta. Eu tenho que, a minha garantia é da fábrica. Eu tenho que pedir, fazer o que a fábrica pede. Se tu comprou, primeiro tu vai ter que ir lá, tem que explicar para o dono da obra. Tu foi comprar um piso, que é colocação aleatória do desenho, ou tu foi comprar um que todos eles são para a mesma direção? Tu tem que ir atrás disso aí também. Porque tu não pode chegar e fazer errado para o desenho dar certo. Porque senão vai dar dente. Tá. Vamos lá. Desculpa. Mais uma vez. Mas vamos lá. Escama de peixe. Já fiz. E aí?
Aí a seta... Vai ser a seta tudo pro mesmo lado? É porque geralmente eles são revestimentos pequenos, né? Então não... Geralmente a questão da seta é mais para revestimentos cerâmicos, mas... Aqueles mais estreitos, né? É Parece... mais pro quadrado. Quadrado, O retângulo, como ele vai entrar naquela posição assim, tu vai saber. Ou tu vai botar ele aqui, ou tu vai botar ele aqui. As falhas tá aqui no meio. Então ele assim ou ele assim, ele vai praticamente a mesma coisa. Entendeu? O que acontece com o quadrado, se tu botar ele assim, ó, e tu não saber qual a posição da seta, o retângulo não tem como tu perder. Não, você diminui na metade, né? O risco, né? É. E pode ser ou assim, ou assim, ou ao contrário. Já o quadrado se perde. O que eu faço no meu procedimento? Eu vou lá, comecei a obra, fechei a obra, beleza. Eu vou abrir todas as caixas de piso, vou pegar um por um, eu vou dar uma olhada no Tardós, a seta tá aqui, eu vou pegar aqui nesse cantinho aqui, eu vou fazer um risco de lápis, vou olhar ele aqui, qualquer imperfeição, tá de boa, vou colocar numa pilha. Tá machucadinho aqui, a pilha do machucadinho em cima na direita, machucadinho do lado esquerdo, embaixo, eu separo tudo, machucadinho no meio, outra pilha. Porque depois que eu já estiver começando a colocar, eu preciso fazer um recorte, no canto direito lá, eu vou na pilha certa. Ah, é chato fazer? É, mas eu me acostumei, estou desde 2017 fazendo isso. Aí eu já, antes de começar, eu já falo, ó, eu acho que vai dar piso suficiente. Já faço um vídeo, falo pro dono da obra, já falo pro vendedor, vai ter que trocar algumas peças, pode ser que não vai dar. Porque se tu não fizer isso, tu vai abrindo aleatoriamente as caixas, tu vai usando peça boa para recorte, chega no final tem estragada para botar no meio. E por que esse risquinho aqui? E quando eu passar a argamassa no Tardós, tampei a seta. Eu sei onde é que tá a seta. E no escolher eu já deixo todas com a seta para cima. Isso é uma coisa minha, particular meu. Você sabe onde fazer os cortes, daí tem um cantinho que tá quebrado, vou usar aquele corte. Aquele cantinho. Você faz assim também, William? Sim, a gente tem que fazer até para ver, a gente tem que olhar também o lote, ver se não tem um lote diferente. Que também dá diferença, né? Porque então às vezes já citou 3 erros ali, né? É a limpeza, a seta e o lote também, que dá Confia a diferença. quantidade. A lote. quanto é a responsabilidade do profissional. Sim. Se o arquiteto ou o dono da obra comprar menos, antes de começar tem que conferir a quantidade. Na norma diz que é culpa do profissional. Se tu começar sem saber se vai dar para terminar, é culpa do profissional. Olha, Vão ficar comigo, sabe? Mas é isso. Eu já vi trabalhos que o profissional teve que desfazer, porque aí ele começou, quando ele foi pegar o restante, ele começou a colocar, não dava mais encaixe porque o lote era diferente. Sim, é Teve interessante que assim, tirar tudo. até dependendo da obra, que às vezes a gente pega a obra que o cliente pouco vai na obra, né? Às vezes é o arquiteto que está ali. Se tu tem um contato com o cliente ali direto, é interessante até tu mandar uma foto, perguntar se esse revestimento mesmo, porque depois que está feito, tirar Cara, prejuízo. os meus clientes sabem o quanto eu mando mensagem de foto. Eu converso com eles o dia inteiro, cara. Tem que ser chato, porque depois que está feito ali é complicado. Aí tu faz o trabalho, no outro dia o cliente chega, mas não foi esse piso que eu escolhi na fábrica, na loja. uma vez na sala de jantar da minha casa em São Paulo, minha esposa comprou em ponta de estoque uma fábrica espanhola que tem fábrica no Nordeste, né? E aí era porcelanato bege. E tá escrito bege, só que eram 2 lotes diferentes. E aí deixou lá pra pessoa fazer. E ele não tinha esse negócio, não tinha foto ainda. E a gente não apareceu 2 dias, ele se virou. As pedras que estavam diferentes, os revestimentos, ele colocou bem no lugar que era a mesa da sala de jantar. Porque ia ficar escondido, né? Porque ponta de estoque é um problema também. Às vezes, sim. se faltar uma peça, acabou o jogo, né? Tem a questão do... Vocês indicam ponta de estoque? Eu Qual é a... geralmente não. Olha lá, não fala palavrão, hein? Eu não estou preparado para responder essa pergunta. Então, ele já respondeu. O meu psicológico então, não deixa. Não, ele como... ele não ia aceitar. Ele vai levantar, vai Nem bater. ponta de estoque, nem classe C, né? É. É O que complicado. seria o classe C? Classe C é o refúgio, né, da O fábrica refugo ali. do refugo. E tá escrito? Tá escrito. Tem o V1, V2 e V3 ainda. Tem até o V4. O V1, tu pega a peça, uniforme, mesmo desenho, mesma tonalidade, pega outra mesmo, tudo igual. O V2, tu já pode ver que tem uma variação de tonalidade que é da própria peça, do desenho. Se tu pegar os 60 por 1,20, tu cortar ele aqui no meio, pegar esse canto aqui e igualar aqui, esse aqui é que ele não tem a mesma tonalidade, da mesma peça.
Tá. Porque ele é para ser assim. O V3 é mais puxado amadeirado, que já é uma peça diferente da outra, bem mesclado de cor. O V4 é bem escancarado, né? Já é para ser bem diferente. Agora, se quiser comprar um piso, porcelanato, que é para ser cor uniforme, V2 ou V3, vai dar isso dentro da tua casa. Tá. E é do mesmo lote. Só que acontece, tu já viu como é a produção de uma telha? Já. Tu já viu que tem telha de cores diferentes? Sim. Tem telha que foi feita no mesmo dia, só que de manhã a umidade do ar estava um tanto, choveu de meio-dia, de tarde, no mesmo dia, a umidade estava diferente e a cor ficou diferente. Do mesmo lote, no mesmo dia. Isso influencia em tudo. Então, se eu for, vou fazer alguma coisa na minha casa, é melhor eu não comprar primeiro, é melhor eu contratar o profissional primeiro. Para inclusive saber a quantidade, é isso? Pra botar na agenda primeiro, né? É verdade, né? Para botar na agenda. Cara, esse cara comprar primeiro para depois chamar a gente, cara, vai esperar, velho. Vai esperar. E esse é um problema também, né? Porque se a pessoa já compra quantidade menor, sei lá, daqui a Quem é que 3, 4 mediu? Aí meses, depois Sim. não tem o Quem é que mesmo mediu? lote. Tem ainda esse mesmo lote? Tem na. Cara, quem é que mediu pra ti? Fui eu. Descontou, parei, descontou. Não. Comprou a gordurinha a mais 10, 20%? Não. É isso que eu ia te perguntar. 10 a 20%. Sabe colocar o piso? Não. Então como é que mediu? Tem arquiteto às vezes que compra vácuo. Vai 10 peças, compra 9. Não quer que o cara faz milagre ainda. E qual que é o trabalho que vocês preferem? O desafio ou aquele prático que você vai levar menos tempo? Porque assim, o demorado que tem os desafios é mais meu tu já rentável, sabe. né? É mais rentável. Meu Deus, sabe que eu Porém, assim, a questão de trabalho, às vezes a gente prefere o desafio porque você ganha mais experiência, né? Sim, cara, eu, assim, na minha vida, assim, eu não... Eu não vou te contratar, não. Eu não, Brincadeira. eu não nego o desafio, né? Nem sei se eu quero tu Só como que, cliente. Já me demitiu. só que todo desafio, ele agrega valores, né? Então, tipo assim, dependendo do que tu vai fazer, que nem já aconteceu de a pessoa me contratar para fazer um revestimento, quer fazer o revestimento debaixo da escada, quer envelopar a escada por cima e por baixo. É trabalhoso. É um trabalho muito demorado. Eu tenho uma Gostoso de proposta fazer. para ti que responde essa pergunta. Tu prefere colocar um galpão de 200 metros quadrados a 10 mil reais? Ou tu prefere colocar uma casa de 200 metros quadrados a 10 mil? Peraí, me perdi no valor. O primeiro valor qual era? Os dois são 200 metros. Não, O galpão e uma o casa... galpão de 2 mil metros quadrados Tá. a 10 mil? Ou uma casa de 200 metros quadrados a 10 mil? A Olha, quantidade é bem menos e o valor é o mesmo. Pelo que você está O galpão dando a deve ser ideia, o mais fácil. galpão deve mais ser muito fácil. mais fácil, né? E a casa, que é 10 vezes menos na área, deve requerer um trabalho muito minucioso. O valor é o mesmo. É o mesmo. Que vai receber. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Em quanto tempo você faz um e em quanto tempo você faz o outro? O galpão, com certeza, você vai fazer em menos tempo, porque ali tu tem um trabalho contínuo, né? Tu só tá colando peça, linha Eu- reta. É acredito isso que eu ia te falar, que é o tempo, é o custo por hora ou por dia. Eu não Só sei. que daí os caras pegam e se matam, né, cara? Trabalhando É. na produção. Se Daí, mata, daí tu tem, daí nem tu tem que para pensar pra assim. respirar. Daí trabalha 15 horas por dia. Só que daí isso é uma coisa que eu já coloco já no meu dia a dia, né? Que o pessoal tem a mania de achar que quanto maior o trabalho, menos eu vou cobrar. Não, eu cobro de acordo com o trabalho, claro. Eu vejo quais são as dificuldades do trabalho. Se, por exemplo, um banheiro eu não cobro por metro, jamais. Eu, na verdade, eu não cobro hoje mais por metro. Hoje eu cobro por projeto. Hoje depende muito do tipo de projeto que vai ser feito. O tamanho do material, que tipo de material vai ser usado, a paginação. Né? Então tem N fatores que fazem eu chegar num denominador comum para dar o valor para a pessoa. Como você... Porque para não acontecer de no meio da obra pensar, poxa vida, eu cobrei pouco demais, cobrei um valor que não era para cobrar. Eu imagino que tem uma série de fatores, né? Quer dizer, Sim. dificuldade, tempo que você tem, o valor do revestimento que você está usando, porque às vezes você está lá, A acontece dificuldade, né? algum acidente, cai uma peça, alguma Agora, coisa. falando sobre alguns erros da construção civil, falhas Pois não. grotescas da parte de produção, do profissional. Eu não culpo 100% ele, não, cara. Desculpa, não entendi. Eu não culpo 100% o profissional. Tu, como cliente, cara, tu tem que pesquisar se o cara é bom ou não. Se
Tu vai fazer uma operação hoje, tu vai pesquisar sobre o médico, não vai largar tua vida na mão de um cara que vai ferrar com a tua vida. Então, pesquisa mais sobre o profissional, cara. Não adianta culpar o cara, todo mundo tem limitação. Às vezes tá botando um trabalho na mão do cara que ele não é adequado a fazer aquilo ali. Ele tá limitado até aqui, e para fazer aquilo lá tem que ter um conhecimento a mais. Não adianta querer cobrar do cara uma coisa que ele não sabe fazer. Tu tem que ir atrás, pesquisar se o profissional sabe fazer, se é profissional mesmo ou não também. Né? Se ele sabe fazer ou não. Não adianta cobrar do cara o que ele não sabe fazer. Sim. Pouco dessa culpa é é porque vão atrás do preço. Aí quando eu vou fazer a visita, eu já falo assim, cara, meu preço é esse. Preço não, meu valor é esse. Só que assim, eu vou começar e vou terminar a tua obra. Vai ter um que tem a metade do meu valor. Só que se aparecer uma obra melhor, ele vai abandonar a tua. Quer começar e terminar de boa? Ou quer se incomodar? Sim. Vocês fazem contrato? Cara, é difícil. Cara, eu sou do fio do bigode, cara. Eu vou lá, olho no grão do olho. Eu aprendi com o pai, eu já fui atrás. Eu acho muito lindo quem faz orçamento, tudo detalhado. Quando eu vou lá, converso. Só converso. Não, eu entendo, Márcio. Eu sei, olhando e conversando nesses 40 minutos que nós estamos juntos, que você... é no fio do bigode. Eu sei que eu tratar com você, você vai tratar. Mas o contrato, ele tem duas mãos, né? E isso é muito importante. Né? Tá? Por isso que eu perguntei. Então, e você também, William? Como é que é? Dois, né? Você tem o contrato? Você faz contrato? Não, olha, todos esses anos eu acho que eu não fiz nenhum contrato de trabalho assim. Tá. É coisa rara de se ver, cara. Tu vai ver, eu acho coisa mais linda aquilo detalhado tudo com contratinho assim, mas eu converso com os donos da obra. É tudo por indicação, por confiança. E geralmente a gente vai trabalhar na casa de alguém que não vai estar em casa. Então é por confiança. Eu confio naquele cara ali. Eu pago para ir lá porque eu confio. Tem outro mais em conta, mas eu não confio. Eu te falei lá da outra antes, um pouquinho antes ali. Como geralmente os trabalhos, né? Recomendo fazer. Só que os meus clientes não pedem. Entendi. Como geralmente os trabalhos é nós mesmos que executamos, então a gente não terceiriza, não coloca outras pessoas. Eu estou falando de mim, né, no caso. Acaba que eu não faço, o cara, eu acerto direto com ele, mando o orçamento ali, detalhado, tudo. Respeita aqui, ó. A minha era maior que a dele. É o fio do bigode. Olha, em momento nenhum eu estava questionando a competência e a lisura dos dois. Porque eu falei, é uma via de duas mãos. São garantias, né? São garantias. Eu nunca tive problema nenhum com o cliente. Questão de pagamento. Porque às vezes no contrato, olha, em caso de se você manchar, você não, mas o cliente derrubar um vinho, fazer alguma coisa que não é, limpar de uma maneira errada. Cara, tem coisas que às vezes tu conversa com o cliente, tu entregou a obra para ele e tal ali, e daqui a pouco, sei lá, alguém foi lá e derrubou alguma coisa no nicho, quebrou o canto 45 que tu faz com tanto trabalho, ali, com amor e carinho. Então, às vezes se tu já tá na obra ali, tu não vai cobrar o cara para refazer aquilo ali. Se o cara já tá chateado e tal, te dá trabalho, com certeza te dá muito trabalho. É que a gente tem uma linha de pensamento de trabalho diferente, a gente gosta de ficar feliz pros dois lados, o cliente e a gente profissional. O que já foi nosso cliente vai indicar a gente pro próximo cliente, sabendo que a gente dá essas garantias. A gente não precisa daquela garantia porque estragou lá, não foi culpa nossa. A gente faz um acordinho, eu vou lá, troco, né? Sim. Todo mundo tem que ficar de boa, Sim, a gente aqui às também... vezes, por causa, de repente, de uma coisa pequena, tu acaba perdendo futuros clientes, né? E, às vezes, por tu fazer aquela manutenção ali que, às vezes, não vai te custar nada. Às vezes, de repente, tu vai trocar ali um investimento que caiu ali, alguma coisa que trincou. Tu troca ali, tu perde ali uma hora. Macetezinhos que eu deixo para trás. Digo assim, eu faço uma casa e ponho um rodapé. O rodapé contra a porta eu não coloco. Sim. Porque vai vir o contramarco, o caixilho, vai vir um rodapé, vai vir a vista. Se eu botar o rodapé ali, ele vai ficar muito afastado ou muito perto. Eles vão lá fazer o recorte da madeira. Assim, deixa eu colocar a porta, deixa eu botar a vista, depois eu venho colocar isso. Tu vai voltar, volto. Nem vou botar um rodapé, mas eu volto. Então tu acaba tendo confiança dos dois lados, entendeu? E daí o cliente que já foi cliente vai indicar para o outro, não pode ir de olho fechado. E a gente não está, como a gente está há bastante tempo, a gente já passou pelas vacas magras, então passando pelas vacas gordas e vai ficar cada vez mais gordinha, né? Pelo jeito que está indo aí. É muita confiança que tem. A gente está pelo amor à profissão, né? E a valorização veio e vai vir cada vez mais. Vocês se consideram
barateiros? Defina barateiro. O mais barato do mercado? Mais Eu barato, acho que não é questão de barateiro, é o valor do seu trabalho, né? Valor. É igual você falou, preço e valor, né? Antes eu te contei lá que até 2020 eu ganhava um valor. Não estava condizendo já com o que eu tinha que investir em ferramenta. Aí que eu fiz? Eu fui atrás da mentoria, que eu te falei, desenvolvimento pessoal, profissional, fui atrás. Eu tinha medo de cobrar. Isso é uma sabendo situação. O valor era maior e eu tinha medo de cobrar. Só que eu sabia fazer, fui atrás, tive que mexer aqui, ó, porque é aqui que comanda tudo. Aí, depois, em 2 anos, eu dobrei o valor que eu ganhava. Você descobriu o seu valor. E agora tem mais um... Você estava com antes da gente conversar, você estava contando, você conversou com um rapaz, um menino novo, que ele falava que ele cobrava barato porque ele era novo no negócio. Exatamente, Não é, quer dizer... Às vezes o cara está 30 anos na obra, eu faço 30 anos, mas faz 30 anos errado. Às vezes o cara está 2 anos na obra e ele faz tudo certinho porque ele pesquisou. Hoje em dia está ali, ele está nos grupos que a gente está, vem perguntar para a gente que está mais tempo na obra e a gente passa as dicas. E ele está trabalhando 100% certo. Por que ele vai cobrar 30% a menos que eu? Ele vai baixar a minha régua? Eu já falo, não, cara, eu tenho que cobrar o mesmo valor. Tu está entregando o mesmo que eu. Por que tu vai cobrar menos? Tu vai baixar a minha régua? Levanta essa régua e a gente vai se levantar todo mundo junto. A gente aqui na Âncora, né, os nossos produtos não Eu são... dei o exemplo do Neymar, né? O Neymar também é novo, cara. Olha o tanto que o cara ganha. E a gente Não tá mais tão fala novo, que a né? gente não tem os produtos mais baratos do mercado. Nós temos o melhor produto que o rico dinheiro do cliente pode pagar. Porque ele tem que ser assim, porque senão a gente perde, não é isso? Todo mundo perde. Vou contar uma história que aconteceu aqui o ano passado. Eu estava cobrindo um outro stand aí, estava participando de outro stand todos os dias aqui na feira, né, o ano passado. Daí chegou um colega de profissão, que ele me conhecia, me seguia nas redes sociais, mas eu não conhecia ele, né? Daí ele é a esposa dele. Acontece muito isso. Daí ele... Ele acha que te conhece, né? Ele, Assim cara, é não sei íntimo, o quê, né? bem, eu te sigo há muito tempo, cara, eu te considero, aprendi muita coisa contigo. Mas, cara, quero te contar um testemunho. Cara, tu fez eu ganhar o dobro do que eu ganho. Eu, assim, que legal, meu. Então, mas como? Assim, cara, eu sempre cobrei por metro. Todos os banheiros, eu sempre cobrei por metro. E eu ouvi tu falar, cara, eu cobro por projeto, preço fechado, tu tem que ver cada detalhe do orçamento. Fica ali 1 hora em cima do projeto para te ver o que vai, cada coisa. Daí tu bola o teu orçamento e manda. Ele começou a fazer isso aí, ele começou a ganhar o dobro. Ele e a esposa dele me agradecendo. Cara... A gente é pessoa normal igual todo mundo, tá? Tem gente que pensa que a gente é outra... Não existe outro patamar, outro nível. Não, cara. É só tu passar o teu conhecimento. Atitude é melhor que atitude. A nossa atitude diferencia dos caras do bruto. Do bruto não pode pegar uma obra, a obra vale 10 mil, ele oferta 8 e não pega. Pra ferrar com o próximo. A gente que é do acabamento, a gente se comunica bastante com o outro, quer aprender um com o outro, ele sabe fazer melhor que eu quero absorver dele. Ele tá vindo lá com uma ideia, eu com outra ideia aqui. Olha a riqueza. Ele vai voltar para lá com 2 ideias, eu para cá com 2 ideias. Aprendemos junto ali, velho. Aí o que acontece? Do acabamento eu não posso pegar essa obra. Ela vale 10. Eu vou indicar ele. Mas eu vou fazer um orçamento de 12 ou 13. Porque quando ele ofertar o 10, ele fechou. Eu não estou sendo desleal com ninguém. Só que eu não estou dando uma prévia de valor que vai ferrar com o trabalho dele. A parte do bruto, ele quer tudo para ele. Os pedreiros brutos, a maioria, cara, quer tudo para ele. Se ele não pode pegar, ele vai jogar o preço lá embaixo. E vai ferrar com o próximo, porque já está aquele pré-valor na cabeça do cliente, que é aquilo ali. Ah, mas o cara cobrou, tá, então por que tu não chama ele para fazer? Já a gente já sabe o nosso valor e sabe o valor de tudo. E sabe que o valor dele também é. Não vou ferrar com ele, cara. Hoje eu não posso pegar, eu passo o trabalho para ele, depois ele passa para mim. A gente tá aqui, ó, é uma classe diferenciada a parte do azulejista, que mudou. Era pedreiro de acabamento, hoje é azulejista. Mudou. A vida criou a gente pra gente ser inimigo, concorrente. Estamos aqui, ó. Por mais que é de um estado diferente do outro, mas eu conheço azulejistas do Brasil inteiro. A vida fez a gente ser concorrente. E a gente optou em ser amigo. Exatamente. Sim. Dessa maneira. Eu gosto de usar a expressão competidor. Vocês é uma competem. competição sadia. Competem. Competição sadia. A concorrência é a mesma coisa, mas sempre tem um sentido diferente. Né? Competição, vocês estão todos olhando para o mesmo lado e indo para o mesmo lado.
E sabe quando vem uma dúvida que alguém veio perguntar para nós? Uma vez eu estava com uma dúvida de desempenadeira. Eu estava no Senai de Blumenau, daí estava a empresa lá falando com nós. Eu tive que falar sobre desempenadeira. Eu disse, deu um branco. Liguei pro F. Silva. Cara, ele me deu uma aula. Depois ele mandou uma mensagem para ele, cara, obrigado pela pergunta. Assim, por quê? Porque eu tinha esquecido disso. Eu tive que resgatar. Eu te ensinei e aprendi de novo. Então, quando tu ensina, tu aprende 2 vezes, cara. É uma riqueza, velho. Sim. Né? E quando tu ensina alguém ali, tu, além de tu tá aprendendo, né? Cara, vem em dobro, né? Não adianta. Tu sempre recebe, né? Sempre recebe um dobro ali. Dá o dopamina, né, cara? Perguntar, humildade, né? Porque cara, às vezes assim. você fica, não, eu sei, não vou perguntar, né? Você teve a humildade de perguntar uma coisa que você sabia, mas se deu um branco, né? Verdade, né? Eu acho muito legal que eu estou muito tempo, eu conheci profissional, quando eu estava no grupo lá, que eu fazia parte, eu conheci profissional do Brasil inteiro. Eu vi que a média de azulejista era entre 20 e 35 anos. Todo mundo acha que não existe, existe. Só que eles não estão mais passando a parte bruta, já estão virando azulejista. Porque é um trabalho... Todo mundo acha que é mais leve, mas não é. Quando sai do bruto, vai para ali, ó, fazer a parte de acabamento, ai minhas costas, aí isso, é aquilo. A gente anda com a necessaire cheia de remédio para dor. Só que... Farmacinha, né? Vocês usam aquelas joelheiras, Sim, aquelas sim, coisas, mas- aqueles carrinhos, Sim, que é muito legal essa parte. tem que usar. Que é a Mas evolução dor, do negócio. A dor do corpo é É inevitável. que como os materiais estão cada vez aumentando mais de tamanho e de peso, isso Isso acaba- fazer o mesmo movimento, pegando a gramagem jogando no chão, pegando a gramagem jogando no chão, é o mesmo movimento. Porém, a gente tem outros movimentos durante o dia, né? Mas cansa o nervo aqui, cansa o Vocês devem cotovelo. gastar com fisioterapia, com remédio massagem de mesmo. vez em quando. Hã? Eu, a cada 15 dias, eu faço massagem massoterapeuta, relaxante, né? reiki, Sim. faço yoga, academia. Quiropraxia, Meditação, quiropraxia, caminhada. o cara tem que arrumar a E coluna. vocês pensam ali, hoje vocês estão na mão na massa, né? Mas vocês pensam em tirar um pouquinho o pé e passar só a experiência, criar uma escola para que você passe o conhecimento, para que agora já está na hora de eu começar a ensinar e parar de me esforçar tanto. Eu tenho vontade de criar uma equipe um pouco maior, né? Qualificar essa equipe e tal. É um pouco complicado tu achar pessoas que queiram aprender a profissão assim como tu sabe, né? Eu tentei fazer isso com 3 seguidos, cara. Foi a maior decepção, cara. É É complicado. chato, porque assim, ó, primeira coisa, queres aprender? Sim. Eu vou te ensinar para tu ser melhor que eu. Eu não vou te ensinar para tu empatar comigo, eu quero que tu seja melhor que eu. Só que em questão de 1 mês, ele quer ganhar igual a tu, que tá 25 anos na obra. 2 meses ele quer ir embora, que quer ser seu concorrente. Não, Aí esse eu quer não- ser concorrente. Não, tu tem que aprender, tem um passo a passo, cara. A vida, não só na vida, na profissão, é uma escada. Imagina uma escada de pintor. Tem vários degraus. Tu vai ter que subir um por um. Se tu tirar um, tu matou um degrau, beleza? Tu vai conseguir talvez pular. Agora se tu tirou 2, tu vai cair, cara. Tu tem que saber cada macetezinho. A gente que sabe atalho de um montão de coisa, cara. Que vai daqui, a gente já pensa lá na frente. Eu não começo a fazer um ambiente, a colocação do ambiente, antes de saber como é que vai ser a última peça que eu vou sentar. Ou vai dar filetinho aqui, vai dar filetinho lá. A cabeça da gente se torna um computador, a gente tem que saber tudo o ambiente. Filetinho é ajuste? Não, às vezes vai dar um... Ah, um Chega, filetinho, um Quer pedacinho. colocar lá da um esquerda, na pedaço. volta vai dar um filete. Não, velho. A casa que eu tô fazendo hoje, ela tava bem fora de esquadro. Eu peguei o projeto, vou dar um... Ó, projeto maravilhoso. Vamos ver no físico se ele está exatamente igual ao projeto. Acontece, quem levantou a casa, levantou fora de esquadro. Então era para sair lá fora, a colocação, seguindo a junta, a mesma aqui dentro da casa, mesmo que são cores diferentes, mas o tamanho é compatível, e seguir e vir aqui para acabar com a casa aqui dentro. Só que a casa estava fora. Eu tive que chamar arquiteto, chamar donos, cara, vamos ter que rever essa medida, vamos ter que jogar mais para frente para nós Ligar tentar... pra dona e falar, onde Senão, você vai na- pôr o Na sofá? janela da frente da casa, ia começar uma peça inteira lá e acabar Que de tamanho uma era o cunha de investimento? 90, e acabar com uma cunha de 20 aqui, ó. Então, a última peça aqui, eu adiantei a casa toda 20 centímetros para dar uma peça inteira aqui de 84. E no outro quarto lá deu uma peça de 64. Pra dar uma Só amenizada. que eu tive que estudar tudo antes. Se eu só baixo a cabeça e faço igual o projeto, vejo, porque a colocação eu tive que começar de fora da casa para depois entrar da parte de dentro. Só que assim, ó, eu vou estudar tudo tua casa, eu vou espalhar piso por piso, botar a linha, espalhar aqui, eu vou entrar para dentro da sala cozinha e vou jogar lá no quarto. Você Quero ver bate como é que vai linha? dar.
Bate Tem. linha? As primeiras duas fileiras. Eu gosto de botar sempre 2 fileiras. Laser? O laser Eu ou uso seu... Faz, linha, tanto né? faz. Tanto faz. Eu vou na moda antiga, eu vou na linha mesmo. Porque às vezes tá trabalhando fora, o laser não pega. Tá. O que acontece? Tem gente que bota uma linha e faz só uma fileira. Se tu deixar entre uma peça e outra aqui, ó, menos de meio milímetro fora, ela não vai te mostrar no dia. Mas quando tu vai botar a segunda fileira no outro dia, aí deu zebra. E agora se tu bota 2 fileiras paralelas uma outra assim e vai colocando, a de fora vai te mostrar se a de dentro não Fecha os tu dá uma quadros ali ajustadinha. direitinho, né? Eu já tive obra que eu cheguei de manhã, comecei a fazer, estudar a paginação dela e o esquadro, e era 3 horas da tarde, eu espalhando peça pela casa toda. 3 horas da tarde vai ser assim, chamei o dono, as linhas esticadas, vou ter que sair daqui, e essa aqui, como tem muita coluna aqui, eu vou ter que sair do meio, ó, é uma paginação bem louca, do meio. Daí depois eu vou saindo pra cá, pra lá, porque é muita coluna e tinha que ser assim. Daí só que amanhã eu volto. Tu não vai botar hoje não, cara, porque hoje eu vou conseguir botar 4 peças. E se eu não conseguir botar elas bem certinho, e amanhã eu tenho que dar aquela ajustada, ela tá seca. Sim. Aí ele ficou bravo comigo, mas no outro dia eu já sei, quer ficar bravo, fica, a brabeza é tua. Aí, Mas já no tava outro tudo dia eu encaminhado. cheguei, coloquei as 4 primeiras peças, aí 8h30 de café, né? Até que eu ajeitei tudo lá. Aí eu fui tomar meu cafezinho. Acabei de tomar o café, quando eu fui botar a 5ª e a 6ª peça, tive que dar aquela ajustada. E ele olhando, agora eu entendi o que tava falando. Então se já tivesse seca, não conseguia ajustar. Legal. E Bom. tu pensa que o porcelanato é 100%, não é? Não. Meio milímetrozinho do outro Já ali dá dá uma diferença. trabalheira. Bom, pessoal, se deixar, a gente vai falar bastante assunto aí, né? Assunto não falta. Então, vou deixar aberto para vocês aí. Fala aí, mestre, um pouquinho sobre a rede social, seu projeto, seu trabalho. E como Bom. encontrar vocês aí para fazer orçamento, fazer trabalhos. Deixe suas redes sociais aí, seu telefone, Tá. como encontrar vocês. Bom, para me achar nas redes sociais, é só ir no Instagram, @doutorazulejista. Ali tu vai achar um cara barbudo, uma fotinho meio preta e branca. Ali vocês vão ver alguns vídeos ali, o cara brincando, falando do dia a dia da obra, mostrando os acabamentos, mostrando como tem que ser feito o trabalho. E interessante que ali vocês vão ver o meu dia a dia nos stories também, então já pode colocar ali as notificações ali para toda hora que eu colocar um storyzinho novo ali aparecer para vocês aí. É isso aí, galera, valeu. Eu, Exatamente. BKS Revestimentos no Instagram, no Facebook, daí tá meu nome, é Márcio Leandro Bax, mas eu prefiro mais o Instagram. Lá tá BKS Revestimentos, eu posto um pouco da minha vida. Essa é a primeira feira que eu venho desde 2020, que eu falo sobre trabalho. Geralmente eu faço o que eu fiz contigo lá, a gente conversando sobre a vida. Como eu fazia parte de um grupo, eu chegava, como é que tu tá? Eu gosto de conversar com outra pessoa, às vezes você precisa desses 5 minutos de saber como é que tu tá, e aliviar a atenção. Eu não falava de trabalho. Não falo, quase não falo, é essa que eu falei. E também tem a BKS Incorporadora, que eu tenho um projeto, eu com minhas irmãs, que a gente faz casas para vender, né? Eu tenho também uma incorporadora. E para me achar para trabalho, no Instagram, BKS Revestimentos. E daí eu sou de Santa Catarina, Blumenau, 47992416758. Meu WhatsApp. Se quiser bater um papo também, batemos um papo. Legal. Saber como é que está a sua vida. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês aí, disponibilizar um tempo. O tempo Valeu, meu é amigo. importante para vocês, né? E agradeço aí pela experiência que a gente trocou aí. Com certeza a gente aprendeu muita coisa. Muita gente também vai aprender muita coisa com vocês. Sucesso para vocês sempre. Querido, muito bom. Só aprendi aprendemos. aqui hoje. Eu só quero fazer uma pergunta. Pode cobrar mais então agora. Pode cobrar mais. Tá? Para ser um bom azulejista tem que ter barba? Para receber em dia sim. Bom, É isso aí. pessoal, é isso. Agradeço aí a todos. Encerrando aqui, sigam nossas redes sociais, @âncora Sistemas de Fixação e @Enrio Brasil. O podcast Fala aí, Mestre. Você encontra aí os nossos episódios no YouTube e outras streams também. Obrigado.